Amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal para que o Santo Evangelho seja anunciado. E desde já eu quero agradecer pelos mais de 2.000 inscritos neste canal, que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para assim glorificar o seu nome. Muito obrigado pelos mais de 2.000 inscritos neste canal. E queridos, iremos continuar com essa pequena série sobre as bem-aventuranças no Sermão do Monte. Hoje veremos: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Verso 1 do capítulo 5 nos diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E queridos, hoje eu quero falar sobre a misericórdia que flui de um coração transformado pela graça. E amados, essa quinta bem-aventurança, ela dá continuidade à progressão espiritual que é apresentada por Cristo nesse Sermão do Monte. E amados, nada aqui acontece por acaso. Ou seja, queridos, cada bem-aventurança nasce da anterior e assim prepara um caminho para a próxima bem-aventurança. Em primeiro lugar, vimos que o discípulo, ele reconhece a sua absoluta pobreza espiritual. E em seguida, ao enxergar a sua condição diante da santidade de Deus, esse discípulo, esse súdito, ele chora por seus pecados. E em seguida, amados, esse quebrantamento produz a mansidão. E esse quebrantamento leva esse discípulo a abandonar o orgulho e a se submeter humildemente ao Senhor. Perceba, há uma progressão. Logo depois, nasce nele uma fome e uma sede intensa pela justiça de Deus, que revela um coração que já não mais busca satisfazer a si mesmo, mas deseja ser conformado a toda a vontade de Cristo. E agora, amados, como consequência de tudo isso, Jesus ele também afirma: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, aqui no verso 7. Ou seja, aquele que experimentou essa infinita misericórdia de Deus, ele não consegue mais permanecer indiferente à necessidade do próximo. Ou seja, amados, a graça recebida transforma a maneira como esse súdito passa a olhar, passa a tratar e a servir as pessoas. Ou seja, antes de compreendermos o verdadeiro significado dessa bem-aventurança, queridos, é necessário entender, em primeiro lugar, o que Jesus não está ensinando nessa bem-aventurança. Aqui no 7º, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em primeiro lugar, Cristo não está dizendo que a salvação é conquistada
pela prática da misericórdia. Ou seja, queridos, essa promessa de alcançarão misericórdia não significa que Deus concede o seu perdão como uma recompensa pelas boas obras dos homens. E, amados, isso é importante entender. Por quê? Porque isso vai contrariar todo o ensino das Escrituras de que somos salvos exclusivamente pela graça, mediante a fé e não por méritos humanos. Em segundo lugar também, queridos, precisamos analisar que não significa que basta ser bondoso, ser generosos ou praticar ações sociais para permanecer ao reino de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas demonstram uma compaixão natural, ajudam os necessitados, praticam boas ações, sem jamais, queridos, terem sido regeneradas pela ação do amado Espírito Santo. A misericórdia, queridos, descrita por Cristo, não nasce apenas da sensibilidade humana, mas sim, de fato, de um coração transformado pela graça de Deus. Em terceiro lugar, queridos, também podemos ressaltar que Jesus não está ensinando uma misericórdia permissiva, ou seja, que ignora o pecado ou relativiza a verdade. Não é isso que se trata. Porque a verdadeira misericórdia jamais caminha separada da santidade de Deus. Amar alguém, amados, não significa aprovar os seus pecados. Cristo acolhia pecadores, mas Cristo jamais justificava o pecado. A sua misericórdia, querido, sempre condizia ao arrependimento, à transformação. Ou seja, não se trata de uma disposição para ser explorado ou de uma incapacidade de exercer justiça. Por quê? Porque a misericórdia bíblica, amados, não elimina a responsabilidade, nem muito menos anula a disciplina quando ela é necessária. Deus, queridos, é infinitamente misericordioso e, ao mesmo tempo, Deus ele é perfeitamente justo. E o discípulo, o súdito de Cristo, é chamado a refletir esse mesmo equilíbrio. Agora, somente depois de afastarmos essas interpretações equivocadas sobre a misericórdia, é que compreendemos o verdadeiro ensino de Cristo. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O misericordioso é aquele que foi profundamente alcançado pela misericórdia de Deus. E por isso ele passa a refletir essa mesma misericórdia, esse mesmo caráter, esse mesmo atributo na sua vida. Ou seja, esse súdito reconhece que era um pecador condenado. Ele reconhece que ele era incapaz de se salvar a si mesmo. Mas ele foi amado, ele foi perdoado, ele foi acolhido por Deus mediante Cristo. E essa experiência que vai transformar a sua maneira de enxergar as outras pessoas. Ou seja, a misericórdia bíblica vai além de sentir pena. A misericórdia bíblica é uma compaixão que age. A misericórdia bíblica é um coração que se inclina para aliviar a dor, para socorrer o necessitado, para restaurar o que está caído.
A misericórdia bíblica é perdoar quem se arrepende, como também anunciar o evangelho aos perdidos. O misericordioso, amados, não apenas sente. O misericordioso, ele serve, ele age. E ao mesmo tempo, essa misericórdia não nasce da força da vontade humana. Essa misericórdia que Cristo está tratando aqui, queridos, ela é um fruto direto da regeneração. Quanto mais o cristão contempla a misericórdia que recebeu na cruz, mais esse cristão aprende a tratar os outros com humildade, com paciência, com compaixão, com perdão. E aí Jesus declara, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso não significa, amados, que as nossas obras em Cristo compram a misericórdia divina. Mas significa que aqueles que verdadeiramente receberam misericórdia salvadora de Deus é que demonstram essa realidade por meio de uma vida de misericórdia, uma vida misericordiosa. A misericórdia praticada não é a causa da salvação, mas a misericórdia praticada é uma evidência daquilo que já nos aconteceu por meio de Cristo. No último dia, os filhos de Deus contemplarão a plenitude dessa misericórdia. Ou seja, a misericórdia que hoje os filhos de Deus experimentam, em parte será desfrutada plenamente quando estiverem para sempre na presença do seu Salvador. Livres do pecado, livres da dor, livres da condenação. Assim, amados, essa bem-aventurança revela que o reino de Deus forma pessoas que refletem de fato o caráter do reino de Deus. Por quê, queridos? Eu vou finalizar. Quem foi tratado com essa infinita misericórdia aprende, pela graça, a viver em misericórdia. Aprende pela graça que foi amado, que foi guardado, que foi protegido com uma infinita misericórdia de Deus. Então ele aprende a ser misericordioso. Então, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O Senhor nos tratou com uma infinita misericórdia. Então agora esse súdito do reino, ele trata as pessoas também com a mesma misericórdia que recebeu. Amém, queridos? Curva a sua fronte, fecha os olhos. Pai maravilhoso, ao Senhor todo louvor, toda glória e toda adoração. Que o Senhor nos leve a praticar misericórdia, não buscando reconhecimento ou alguma recompensa, mas porque já fomos alcançados por essa misericórdia infinita. Misericórdia infinita essa que nos livrou do pecado, da morte, nos livrou da condenação eterna. Bendito seja o Senhor por tua misericórdia, Senhor. Que essa misericórdia alcance vidas, transforme pessoas, que essa misericórdia do Senhor possa livrar pessoas da morte, possa trazer vida onde há a morte espiritual. Que essa misericórdia acompanhe este meu irmão, esta minha irmã, por onde quer que eles forem. E o Senhor seja engrandecido e glorificado. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe seu dia, seu trabalho e a sua amada família. E até mais com reflexões para a vida.